Fala pessoal, bom, vamos mergulhar direto nessa análise de hoje. A nossa ideia aqui é fazer um mergulho profundo, uma verdadeira desconstrução daqueles textos bem antigos do livro de Gênesis. O objetivo é ir muito além daquela superfície que a gente já conhece, sabe? Queremos revelar aqueles códigos espirituais profundos que, na boa, quase sempre passam despercebidos numa leitura comum. E o tema central que vai guiar toda a nossa conversa hoje é justamente este: o mistério dos símbolos do Éden. Olha só. Existe um mito muito, mas muito comum mesmo, que acaba reduzindo esse comecinho de Gênesis a, sei lá, um simples conto infantil. A gente logo imagina aquele parque florido, super tranquilo, os animais passeando em paz, mas a realidade que está documentada nas fontes revela um contraste brutal com isso. O Éden, na verdade, funcionava como um verdadeiro tribunal espiritual. Era uma estrutura altamente organizada. Foi exatamente nesse cenário, e não num parquinho, que o destino primordial da humanidade foi julgado e decidido. E para a gente entender direitinho como toda essa engrenagem operava, nós vamos dar uma olhada no mapa do Éden. Decifrando os símbolos, a gente vai passar por 1. O tribunal espiritual. 2. A fonte de provisão. 3. As duas árvores. 4. O símbolo do caos. 5. A culpa e o resgate. E, por fim, 6. Os limites do sagrado. Vamos lá? Então, parada número 1. O tribunal espiritual. As fontes que analisamos indicam que o Criador, de forma muito específica, plantou esse jardim lá na região do Oriente e colocou a humanidade lá dentro. O ponto crucial aqui, o que precisamos mesmo entender, é a natureza desse lugar. O Éden era literalmente a intersecção perfeita entre a realidade celestial e a terrena, aquele ponto exato de encontro, sabe? Só que ele guardava testes de fidelidade absolutamente rigorosos. Ou seja, desde o momento da sua fundação, era um ambiente todo governado por regras muito estritas e protocolos espirituais seríssimos. Seguindo em frente, ponto 2. A fonte de provisão. Tem um detalhe que a grande maioria das pessoas acaba ignorando completamente, que é a verdadeira engenharia hídrica do local. O texto relata um rio enorme que saía do Éden e se dividia em 4 braços principais: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. E isso não é só uma coordenada geográfica jogada ali à toa para encher linguiça. As fontes relatam que esses rios traziam para a Terra recursos de um valor imenso. A gente está falando de ouro, bidélio e pedras de ônix. Mas qual é o verdadeiro X da questão aqui? Aquele rio físico servia para ancorar um significado totalmente imaterial. Uma provisão divina que era simplesmente inesgotável. A lógica que o texto constrói é quase matemática. Pensa bem, enquanto a humanidade ficasse ali, no centro da vontade divina, o acesso a essa fonte, onde absolutamente nada faltava, seria ininterrupto. O sustento de toda a criação fluía direto, sem filtros, da presença do Criador. Chegando agora no número 3, as duas árvores. Esse é o coração da nossa narrativa. É aqui que entra o peso absurdo de uma escolha. Pensa numa balança. De um lado, a árvore da vida, que representava a imortalidade e uma comunhão contínua e inquebrável com o sagrado. Do outro lado, ali de frente para ela, de forma totalmente antagônica, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa demarcava justamente o limite absoluto da autonomia humana. A regra era claríssima. A proibição de comer dessa árvore sob pena sumária de morte deixava uma coisa bem evidente: o destino e a continuidade da vida dependiam inteira e unicamente da obediência a esse decreto. Portanto, o ato de comer aquele fruto específico não tinha nada a ver com fome ou nutrição física. Não era sobre um lanchinho da tarde. O peso real da ação era outro. Simbolizava o desejo enorme de definir o que é certo e o que é errado, só que de forma autônoma. Era, na prática, uma tentativa de usurpar o papel do Criador na hora de ditar as regras morais. E as fontes que estudamos são super precisas nisso. Elas classificam essa busca por independência ética como a verdadeira raiz de toda a queda e de toda aquela desconexão que a gente vê logo em seguida. E isso nos leva à quarta etapa, o símbolo do caos. Pegando as exatas palavras dos textos originais, olha o que diz: mais astuta que todos os animais do campo. É desse jeito meticuloso que a narrativa introduz a famosa e enigmática serpente. E essa entidade usa justamente essa astúcia toda para plantar aquela semente da dúvida, né? Prometendo, claro, de um jeito extremamente enganoso, que depois da rebelião, a humanidade ia alcançar um status de ser como Deus. Mas parando para refletir, o que essa criatura realmente representa? O consenso entre as fontes aponta que, definitivamente, não era apenas um réptil falante.
A serpente funciona ali como a personificação de Lúcifer e a encarnação do próprio caos. A função principal dela, questionar e distorcer a palavra divina usando a tentação e a mentira. E é fascinante observar como esse mesmo arquétipo de caos fica ecoando por várias outras partes das escrituras. Ele sempre aparece na forma de figuras monstruosas, tipo Raabe e Leviatã. Eles sempre surgem para tentar bagunçar a ordem que o Criador estruturou. Daí, entramos no ponto 5. A culpa e o resgate. Existe uma sequência cronológica muito clara quando a gente analisa a anatomia dessa culpa toda. O passo 1 é aquele estado original de nudez. Aquilo representava inocência total, pureza máxima, livres de qualquer pingo de vergonha. Mas assim que a regra é quebrada e a percepção da realidade muda, a gente pula para o passo 2, as folhas de figueira. Isso ilustra de um jeito super palpável aquela tentativa desesperada e inútil, na verdade, de esconder o próprio erro usando meios humanos. O que nos empurra inevitavelmente para o passo 3, que é onde a gente vê o resgate divino acontecendo através de providências drásticas. E esse é o ponto alto do passo 3, o método do resgate. As túnicas de pele não foram só roupas novas. O texto estabelece nesse momento o primeiríssimo sacrifício de todos. Para conseguir cobrir de forma eficaz a vergonha que a humanidade acabou de instaurar, a vida de um animal precisou ser ceifada. E olha, esse detalhe insere uma mecânica totalmente nova na história literária. A ideia de que quebrar uma lei espiritual máxima ia exigir um preço de sangue para cobrir o erro. Basicamente, isso já prefigurava toda aquela ideia de redenção que vai permear toda a narrativa dali para frente. Finalmente chegamos ao ponto 6, os limites do sagrado. Quando a gente analisa as medidas de segurança que foram implementadas na expulsão do paraíso, a gente nota guardiões físicos que carregam significados espirituais super diretos. Primeiro de tudo, os querubins. E a função deles não era fazer figuração, viu? Eles operam como guardiões inflexíveis da santidade divina. Isso mostra que o acesso à vida eterna não pode de jeito nenhum ser reconquistado na força bruta ou por mérito próprio depois de uma rebelião declarada. E junto com eles tinha a espada flamejante. Ela é, na prática, a personificação ativa da justiça e do juízo. Ela criou uma barreira definitiva que passou a separar perpetuamente o que agora era considerado profano daquilo que continuava puramente santo. Então, para amarrar toda essa história, o destino da humanidade foi desenhado para acontecer num ambiente de pura perfeição geométrica e de relacionamento, mas ele foi categoricamente alterado pelo uso da vontade. Ou seja, a expulsão trágica não foi um detalhe mal planejado ou um mero acidente cósmico. Foi a aplicação rigorosa de uma lei que foi violada. O resultado purinho de escolhas feitas contra a verdade divina dentro de um universo que sempre se revelou superorganizado e intolerante ao caos provocado. E é exatamente isso que deixa uma marca tão forte, levantando uma questão que não quer calar. Como as escolhas feitas lá no Tribunal do Éden continuam ecoando no destino da humanidade hoje. Essa tensão ancestral entre a vontade de ter autonomia sobre a nossa moral e a busca constante pela provisão do divino, isso é algo que continua pulsando intensamente através de toda a história. O que a gente aprende explorando o maquinário desses textos mostra o quanto ainda tem para ser compreendido debaixo dessa superfície literária. É uma grande aula, que com certeza desperta o desejo de continuar decifrando muito mais. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação e a gente se vê numa próxima análise.